Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Que a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua Mashiach seja convosco. Neste vídeo estarei falando sobre os três descendentes de Abraão, que são os hebreus, os 12 filhos de Jacó, os árabes, que são os medianitas e ismaelitas, e os judeus, amalequitas e edomitas. Os hebreus são os 12 filhos de Jacó, chamados erroneamente por judeus, ou israelitas. Israelita é o nome falso dado pelos judeus. O correto é Yashurum. Assume este nome por causa de Jacó, a quem Yahweh mudou o nome para Yashurum. Gênesis 35, versículo 10. Por isso são denominados filhos de Yashurum. Dessa linhagem, dessas 12 tribos, veio Yahushua. O segundo descendente são os árabes, medianitas e ismaelitas. Os ismaelitas, após a morte de Sara, Abraão desposou uma mulher chamada Quetura, Gênesis 25. Dessa união nasceram 6 filhos. Abraão, antes de morrer, deu os seus bens a Isaque, o filho da promessa. Os filhos de Quetura, ele deu dádiva e os enviou ao Oriente. Um dos 6 filhos de Quetura chamava-se Median. Os medianitas eram grandes comerciantes e caravaneiros. Por vezes são confundidos com os ismaelitas. O seu conhecimento das rotas pelo deserto era tão grande que até Moisés, o Moshe, convidou Obabe, medianita, para guiar Yashurum, ou os hebreus, pelo deserto, conforme Números 10, versículos 29 e 30. Os ismaelitas. Esse termo aparece em Gênesis 37, que designa os descendentes de Ismael, o vocábulo usado como uma designação genérica de povos árabes, ainda que estritamente falando, Ismael tivesse sido progenitor de somente certas tribos. Por exemplo, Maomé dizia-se descendente de Ismael, visto que, historicamente falando, os árabes têm sido cuidadosos sobre sua genealogia. O terceiro descendente. O primeiro são os hebreus, o segundo são os árabes e o terceiro são os judeus. Os judeus são amalequitas e edomitas. Os amalequitas eram descendentes de Esaú, ou seja, Amaleque era neto de Esaú. Tinha características de uma tribo nômade que vivia na região deserta do Mar Morto. O primeiro encontro do povo de Yahweh com este povo foi pouco depois da passagem do Mar Vermelho em Refidim, no deserto do Sinai. Êxodo 17. Por causa desse ataque aos amalequitas, eles ficaram sentenciados a serem completamente destruídos, o que só veio acontecer nos dias de Ezequias. Os edomitas. Os edomitas também são descendentes de Esaú, Gênesis 36. Este povo muitas vezes atacou o povo de Yashurum, tendo por vezes feito alguns estragos. Quando o povo de Yashurum foi pelo deserto, não permitiram que passassem pelos seus termos. Números 20. Já nesta altura, os edomitas estavam, de certa forma, sob o controle dos amorreus. Cerca do ano 1030, Saul tomou algumas cidades do território edomita, 1 Samuel 14. E cerca do ano 1000,
foram completamente conquistados e subjugados por David ou Davi. 1 Crônicas, capítulo 18. Os judeus, aí vem uma outra classe de judeus chamado Casares e Askenazes. Já esses judeus, que há Casares ou Askenazes, não são descendentes de Abraão, mas se juntam aos amalequitas e edomitas e formam só um grupo de judeus. Esses gentios, chamados judeus Casares ou Askenazes, descendem da família de Jafé, Togarma, Gomer, o Gog e Magog, Gênesis 10. Não são da casa de Jacó, ou seja, não são Yashurum, são judeus. Edomitas e amalequitas, os judeus edomitas e amalequitas, são de Esaú. Se juntam a esses gentios, esses judeus Casares e Askenazes, para perverter a palavra de Yahweh e destruir Yashurum, ou seja, os hebreus. Os hebreus, ou Yashurum, são descendentes de Jacó, que são chamados erroneamente de israelitas, enquanto os Casares, Askenazim, são descendentes de Jafé. E os edomitas são sefarditas, pois são descendentes de Esaú. E os amalequitas descendem também de Esaú, e esses são conhecidos como os banqueiros internacionais judeus. Os Askenazim, edomitas e amalequitas se juntaram, tá? Essas três classes de judeus se juntaram com o intuito de destruir os verdadeiros descendentes de Jacó, que são os hebreus ou Yashurum, que são os primeiros habitantes das Américas, que são as 10 tribos, tá? Que são chamados de índios. E os pretos, que vieram em navios negreiros para ser escravos nas Américas, que são as duas últimas tribos, que são Benjamim e Judá, e alguns de Levi. Os judeus askenazes, ou os casares, são os israelenses. Eles praticam a religião chamada judaísmo. E os demais judeus, os amalequitas e edomitas, não têm religião alguma. Os casares askenazes vieram do Cáucaso, através de Gomer e Togarma, e os edomitas e amalequitas são os judeus sefarditas. 80% são askenazes israelenses lá em Israel e 20% são edomitas e amalequitas. Segundo Arthur Koestler, os judeus de hoje, os israelenses, se autodenominam Askenazi devido aos casares assumir o nome de Askenaz, porque Jeremias profetizou que Askenazim e seus aliados conquistariam a Babilônia. Jeremias 51, 27. A outra parte do povo judeu que vive em Israel atualmente são os sefarditas, ou judeus edomitas e amalequitas. Eles têm estado na terra de Israel por mais de 1900 anos, desde o primeiro século da era cristã. Esses são nativos do Oriente Médio. Estes são os descendentes de Esaú, tá? Irmão gêmeo de Jacó. Eles têm vivido lado a lado com a população árabe por muitos séculos. Estes sefaditas e amalequitas entraram na terra de Israel no primeiro século da era cristã, juntamente com os romanos, quando Israel estava sendo expulso da terra. Tá? Quando Yahushua uma vez só tinha duas tribos, Benjamim e Judá, a tribo de pretos em Israel.
conforme está escrito no livro do profeta Obadia, capítulo 1, versículo 2, versículos 10 e 16, e Ezequiel 36, versículos 4 e 5. Vocês sabem muito bem que no ano 70, os generais Vespasiano e Tito invadiram Israel, varreu Israel, e os hebreus foram expulsos para a costa da África. Os que sobraram se misturaram ali na costa da África e ficaram. E Israel ficou vazio. E no lugar, os judeus assumiram o lugar dos hebreus, assumindo a sua identidade hebraica. Os judeus edomitas, amalequita e asquenazes tomaram a primogenitura dos hebreus dessa forma, conforme Gênesis 25. Se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe essa informação com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.